Glória a Deus, assim diz. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Aqui, Estevão, ele foi levado à Suprema Corte de Justiça de Israel, ao Sinédrio, e ali ele deu testemunho das obras de Deus, começando desde o início, desde Abraão, Moisés, falando de Moisés, Abraão, e foi discorrendo aí sobre a palavra de Deus. Diz aqui que ele, no capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: então, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E ele fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Ele levava a palavra de Deus crescia e multiplicava o número dos discípulos. Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes milagres, prodígios, sinais entre o povo. Então, eles, no Sinédrio, eles olhando para Estevão, no verso 15, eles viram algo em Estevão. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então, um homem consagrado a Deus, cheio do poder de Deus, e ele cheio da graça, cheio do Espírito, ele foi levado à corte, porque levantaram falsas testemunhas contra ele. Diz aqui que subornaram homens que dissessem mentiras, apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar do lugar santo e contra a lei. Então, nós vemos aqui que a perseguição vem contra homens e mulheres de Deus, Se você decidir piedosamente viver em Cristo Jesus, perseguições levantam, acusações, mentiras, falsos testemunhos contra nossas vidas, Mas nós devemos sempre orar dizendo que Jesus é o nosso advogado. Ele vai fazer a sua defesa, Por mais que se levantem contra ti, ele é o teu advogado. E a palavra de Deus diz que ele é o advogado dos advogados. Olha, que mal faz, as pessoas consagradas a Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que mal eles estão fazendo, Mas mesmo assim, acham forma de acusá-los, sem motivo. Foi o que aconteceu com Jesus, E Jesus fala: me odiaram sem motivo. E aqui com Estevão foi cumprindo-se a palavra de Deus, E o que é notório aqui ressaltar é que quando eles pegaram a ele, depois dele dar testemunho, diz aqui, ouvindo eles isso, quer dizer, ouvindo o quê? A palavra de Deus que ele expôs aí no capítulo 7 do livro de Atos, Ele expôs todas as Escrituras, ele fez um resumo das Escrituras, falando do poder de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus, do que Deus trabalhou com o seu povo desde o início, Citou aqui Abraão, citou Moisés, e ele chega em Jesus, e ele fala aqui
aqui o seguinte, no verso 51, né? Ele diz o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Jesus falou que os profetas seriam perseguidos, seriam apedrejados e mortos, e com a hipocrisia as pessoas iriam ornar os seus túmulos, né? Fazer túmulos bonitos, mas eles matando os profetas. Os profetas vêm na terra para avisar as coisas que hão de vir, né? Conforme diz as Escrituras, o que há de vir é um aviso. Todos aqueles que são de Deus, eles avisam a humanidade o que vai acontecer, porque já está tudo previsto nas Escrituras, o que vai acontecer, arrebatamento da igreja, né? E as obras de Deus, o que Deus vai fazer. Agora, o que chama a atenção aqui é que, ao ser levado para o local onde seria Estevão apedrejado, houve aqui um incidente, né? Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha bem, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha, nós olhamos muito para Paulo e nós vemos que ele era inimigo da igreja, ele era inimigo de Jesus, e ele não sabia, embora sendo ali um fervoroso religioso da seita dos fariseus. Ele fala que ele era irrepreensível, que ele era ali um exponencial, que ele foi educado ali junto aos pés de Gamaliel, que era um homem de grande sabedoria, ali, grande conhecimento. Ele foi ali instruído com os melhores tutores da época, e aqui mas Paulo chegou a um tempo que ele disse que ele reputava como lucro, para ele era perda, né? Tudo que ele aprendeu, que ele se via como religioso, ele considerou como perda, né? Mas os vitupérios, os sacrifícios dele, da vida dele, sofrimentos por Jesus, é que ele considerava lucro. Então nós devemos ter sempre isso nas nossas mentes, né? Que os maltratados, perseguidos, quando disserem todo mal contra vós, não é para ficar atribulados, preocupados, que ele diz aqui: regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Como as pessoas perseguem os que falam de Deus, como as pessoas se levantam contra homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que falam da palavra de Deus, que testemunham das coisas de Deus. Aqui Saulo então consentia, diz aqui que Saulo consentia na sua morte. Ele era alguém que ele estava ali de acordo com o que estava acontecendo, mas aconteceu algo com ele, porque já no capítulo seguinte, no capítulo 9, Jesus atravessa o caminho dele, e ele estava com toda a ira para martirizar o povo de Deus. Ele queria ir contra o povo de Deus, mas Jesus atravessa o caminho dele e diz para ele cai em cavalo, né? E fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele fala: mas quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então ele não perseguia, não eram os cristãos, né? Não eram os cristãos, os cristãos, porque era o ente material, físico, que ele estava perseguindo. E ele levou carta
prender os cristãos, né? Ele achava que ele estava fazendo um grande favor para Deus, fazendo isso. Então muitas pessoas continuam nessa, né? Acham que perseguindo profetas, perseguindo homens, mulheres de Deus, estão fazendo um grande favor para Deus. Diz as Escrituras que chegaria um tempo que aquele que vos matar julgará estar fazendo um grande favor a Deus, porque não conhecem a Deus, a verdade é essa. E só que acontece algo, que, olha bem, Estevão estava cheio de uma unção, não somente cheio do Espírito Santo, mas cheio de poder, né, para se levantar ali como uma testemunha diante dos seus perseguidores, né, diante dos seus algozes. Ele estava debaixo de uma unção poderosa. E aqui acontece algo, que as capas dele foi colocada aos pés de Paulo, e Paulo teve contato com estas vestes, né? E aí muito se fala da unção que está sobre vestes de homens e mulheres de Deus, né? Paulo chega a um tempo que os aventais dele curavam, né? Mas não eram os aventais, era uma unção que estava impregnada na vida dele, que contaminava objetos, né, nos quais ele tinha contato. A sombra de Pedro curava. Olha bem, não era a sombra que curava, mas ao passar pela sombra tinha um raio de ação dele, né, espiritual, uma unção que pegava, né, que sarava, que curava, que libertava, que transformava vidas. Então fala-se do momento que Jesus atravessa o caminho de Paulo, né? Paulo, você me persegue, a mim você está perseguindo, né? Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você me persegue? Mas aconteceu algo, ele teve contato com as roupas, com as vestes de um homem de Deus que estava sob o poder de Deus e que testemunhou de forma tremenda, né? Quem lê aqui o capítulo 7 do livro de Atos vê isso, né? Como ele, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele discorre sobre as Escrituras, sobre os profetas, sobre os anciãos, né? Os patriarcas, e chegando a Jesus. E a hora que ele chega a Jesus, fala assim: Jesus, a quem vocês crucificaram, né? Então eles ringam os dentes e se arremetem contra ele, pega as vestes dele, coloca para Paulo segurar ali, e quem segurava a veste, né, daquele que estava sendo apedrejado, ele era também uma testemunha daquele ato, né? Então, o que discernimento nós podemos ter dessas passagens? Que ali a unção que estava sobre Estevão tocou Paulo. Paulo não foi tocado quando Jesus atravessa o caminho dele, ele foi tocado antes, porque ele teve contato com a unção de Deus que estava sobre Estevão, né? E essa unção seguiu a ele, acompanhou a ele, a ponto de Jesus então vir buscar a Paulo para o ministério. E então esse é um poder da unção, de objetos que você toca, que você usa, né, de homens e mulheres de Deus, que contamina pessoas, que tocam pessoas, muitas vezes sem eles próprios saberem. Fala-se muito de objetos amaldiçoados, né? Aqueles que invocam ao diabo, que têm contato com as coisas malignas, os objetos que eles usam, que eles têm contato, são impregnados de uma unção contrária, de uma unção maligna. E muito se fala disso, mas não se fala da unção que está sobre homens e mulheres de Deus, a unção do Espírito Santo, que muda a vida das pessoas, que sara, que cura, que liberta, porque teve contato, né?
Elias deixa cair a capa para ele, né? Então ele recebe a unção que estava sobre Elias, e ele não era mais o mesmo. Aqui, em contato com as vestes de Estevão, Paulo então já não passou a ser mais o mesmo, embora ainda não soubesse, mas Jesus viu a Paulo, né? Jesus olhou a Paulo, ele olhou em Paulo e viu em Paulo ali um homem que era sisudo em palavras, que era um instrumento poderoso para ser usado, valente, porque Deus procura os valentes, né? Ele era valente do lado contrário, mas ele seria também valente quando Jesus fala com ele. Mas para isso ele teve que ser aquebrantado, né? Ele fica cego, escamas vêm nos olhos dele, ele fica cego, precisou ser guiado, e Deus falou com ele entra na cidade, e Deus fala com o servo dele ali, né? Fala assim: vai lá e ora para Paulo. Paulo está orando, mas esse homem veio aqui para perseguir os cristãos, né? Perseguir a nós. Ele disse: não, vai lá à rua direita e põe as mãos sobre ele, porque ele já viu, né? Você entrar lá e colocar as mãos sobre ele. Ele está orando. A hora que ele chega, ele põe as mãos sobre Paulo e já fala: Paulo, irmão, o Senhor me enviou a ti, né? E na mesma hora escamas caíram dos olhos dele, e ele passa então a seguir Jesus, e grande parte das Escrituras ele foi usado para nos deixar a palavra de Deus. Grandes feitos ele fez, né? Pelo poder de Deus. E o que se nota aqui, que o que Estevão estava pregando, Paulo depois foi pregar lá na Grécia, no Areópago, dizendo o seguinte: que Deus não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens, né? Ele prega a mesma coisa, né? O mesmo assunto que Estevão estava pregando no dia em que foi apedrejado. Então, creio eu que foi resultado de Paulo ter contato com as vestes, com a unção de Estevão, que estava nas suas vestes, né? Que quero te dizer que a tua veste tem uma unção, a tua casa tem uma unção, e isso é transferível, isso toca pessoas, isso muda rumos, né? Você que é consagrado a Deus, até as suas vestes falam por Deus, né? Toca com uma unção de graça, de poder de cura, né? Lenços de Paulo curavam, sombra de Pedro curavam, né? Então nós vemos tudo isso, e creia somente que a unção de Deus está sobre as suas vestes também, e todos os objetos que você toca. É tão tremendo isso que quando você vai fazer a sua refeição, você ora, e pela tua oração o alimento fica santificado. Olha bem, você transmite unção de Deus, né? O óleo do Espírito que contamina com o poder de Deus tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você usa, e a casa que você mora, o carro onde você está, tem ali um poder de Deus, uma unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja tocado em nome de Jesus. Da mesma forma, as palavras que saem da tua boca, elas saem misturadas com o fogo de Deus. As suas palavras são ungidas. Olha bem, por isso que as palavras que nós liberamos, que você libera pela parte de Deus,
toca corações, transforma vidas, cura vidas. Por isso vêm as pessoas e falam: ore por mim. Você ora e libera a palavra, e na tua palavra há fogo de Deus, porque a palavra diz que a palavra de Deus é fogo, martelo que esmiuça a penha e que não volta vazia, e que é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar juntas e medulas, separando a vontade de Deus e as intenções do coração. A palavra não volta atrás, a palavra que você profere está ungida, é ungida. Então cuidado como você fala, porque você deve liberar este fogo de Deus, a unção de Deus, para transformar vidas, para salvar vidas, para libertar, para curar, em nome de Jesus. Seja você abençoado, seja você ungido de Deus, em nome de Jesus. Seja transformado, seja cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, seja curado, seja livre, haja progresso sobre a tua vida, haja avanço, haja discernimento e entendimento sobre as Escrituras, haja revelação da verdade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E o sangue de Jesus te cobre, em nome de Jesus.